E qual que é os fundos que você mais gosta, Ricardo? Se fosse pra escolher 3 fundos, assim, que fala assim, meu, esses fundos aqui não tem erro. Cara, eu acho que assim, os fundos que eu compraria, assim, que eu acho que são que tem essa uma tendência de ter mais segurança, um primeiro filtro que eu faço é sempre procurar pelos maiores, né? Porque um fundo imobiliário, quando ele é grande, ele já tem por si só uma diversificação interessante, Um já se histórico, né? provou no tempo, já tem um histórico, a equipe de gestão já foi validada pelos seus cotistas porque entraram nas novas emissões. Então, se a gente olhar por essa métrica, já é um bom caminho, né? E aí eu falo para os iniciantes, se você procurar fundos como HGLG, HGRU, que são da Credit Suisse, tranquilo. Se você comprar fundos da Quineia, como o KNCR, que é um fundo de papel, tranquilo. O próprio KNRI, que é um fundo que não paga tanto, mas tem muitos imóveis, tem uma diversificação interessante. Para começar, eu acho que é um caminho muito sossegado. E sabe uma coisa também que tô pensando agora? A maioria das pessoas aí, elas erram. Porque ela fala assim, o fundo imobiliário, a Selic tá 13 e o fundo imobiliário tá pagando 10. O pessoal Uhum. fala muito isso daí. Mas o pessoal esquece que fundos imobiliários de tijolos, eles, historicamente, no Brasil, o imóvel, ele se valoriza no mínimo a inflação. Então, ou seja, você tem que colocar esses 10% mais a inflação. Sei lá, a inflação é 6, 7%, então na verdade ele não tá rendendo 10. Ele tá rendendo os 10 de dividendo mais a valorização. Então você pode colocar aí mais 6% aí de valorização. Exatamente. Que às vezes é intrínseco e a pessoa não presta atenção nisso daí. Esse ponto ele é muito legal, né? A gente consegue entender muito bem quando a gente pensa num fundo imobiliário de tijolo, né? É, Pensa que, por exemplo, esse prédio que a gente está aqui hoje, o dono desse prédio aqui seja um fundo imobiliário. é. O ano que vem, o seu contrato de aluguel aqui, Mas se ele reajustar, reajusta a inflação, né? verdade. Então, se reajusta a inflação, o dono do imóvel vai ganhar mais. E quem é o dono do imóvel nesse exemplo? O fundo imobiliário. Então, isso vai ser transformado também no Verdade. dividendo, No né? dividendo. Então, é fácil de entender isso. Mas qual é o problema? Qual é a questão? Obviamente, pode ter vacância, né? Vacância, manutenção, essas coisas Exatamente. assim que sempre Sim. acaba tendo, né? Mas por isso que um fundo imobiliário ele paga mais do que um título público do Tesouro Direto IPCA+, É, 2035 ou 2045, por exemplo. Por quê? Ele tem esse prêmio de risco, é, né? Então ele tem que pagar mais. Mas o que você falou faz muito sentido. O investidor ele precisa comparar o retorno do dividendo total, né? de um fundo imobiliário, comparar com o retorno do pagamento de um título do Tesouro IPCA. Um Tesouro IPCA hoje deve pagar o quê? IPCA mais 5? Sim. IPA mais 5 e alguma coisa? Na média, os fundos imobiliários vão pagar, na teoria, esse IPCA mais 7, 8, 9%, que é o que paga um fundo de tijolo, Sim. né? E o fundo de papel também paga 10, 11, 12, 13, 14, 15%? Paga, mas só quando a Selic ou a inflação estão alta, né? Então a gente não pode perpetuar essa taxa também para sempre. É, acaba não levando, né? E outra coisa, a taxa Selic agora está em torno de 13%, mas se você pegar uma janela de 10 anos, por exemplo, na média vai ficar próximo a 8, 9, porque em alguns momentos fica 13, alguns momentos fica 2, 3% ao ano, às vezes fica 7, às vezes fica 8. Então, na média, a gente não pode imaginar que a taxa Selic vai continuar 13. Não, de jeito nenhum. Na média, a gente pode pensar num período aí de décadas, mais próximo de uns 7 ou 8%, acho que é um pouco mais viável. A inflação, também nessa janela grande, pensar numa inflação a 5, 6% também é mais factível. É, o Ricardo dando aula, né? Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.